A poesia como ferramenta para se conhecer e se curar. Esse é o nosso tema de hoje aqui. E para a gente falar sobre esse assunto, eu convidei a Pietra Borges Rodrigues, que é escritora, psicóloga. Pietra, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Bom, a gente vai falar então sobre a sua profissão, sobre a sua escrita, o seu livro publicado neste ano, né? Primeiro eu gostaria que você se apresentasse para quem está assistindo. Bom, como ela me apresentou, né? Meu nome é Pietra Borges Rodrigues. Muita gente me conhece só como Pietra Borges, ali principalmente na área artística, né? Às vezes eu uso como meu nome artístico. Eu sou psicóloga, fui formada aqui na Unip mesmo, aqui de São José do Rio Preto, mas eu sou lá de Santa Fé do Sul. Embora eu more aqui desde 2017, tenho ficado aqui, então já sou quase uma rio-pretense. Tá certo. E eu te apresentei aí como escritora, né, psicóloga, mas você é uma artista mais completa aí, né? Você transita por outras artes também. Tudo que dá, tudo que tem arte eu tô, sempre falo isso, né? Eu gosto de dançar, sempre fui, e desde a infância, né? Sempre fui de dançar, sempre fui de compor, de cantar, desenhar também. Então, eu sou uma pessoa completamente artista, né? Então, eu coloco que eu sou multiartista. Acho que é mais, contempla mais do Tá que... certo. E isso é muito propício aí para quem escreve poesia, né? Você traz essa sensibilidade e você trouxe o seu livro, então, publicado. Vamos mostrar para o pessoal, então? Eu mostro Qual que é o nome do livro? Ainda te escrevo, né? Mas não te dedico, mas não mais te dedico. Não mais te dedico, pela editora Serifa, do Deodoro Moreira. E fala um pouquinho, então, pra gente sobre esse livro. É um livro de poesia. É um livro de poesia, mas também tem alguns textos, né? É um livro que, na verdade, eu não parei para sentar e sair escrevendo ele numa sentada só. Na verdade, eu reparei que eu tinha muitos textos que eu não colocava no mundo nunca, mas que as pessoas gostavam quando eu compartilhava. E aí um dia eu sentei e tem textos aqui de 10 anos atrás, tem textos aqui de 8, 5, até, né, textos que terminaram ano passado. E essa é a graça um pouco desse livro, porque eu falo desse processo da cura, né? Então, existe um texto que vai contextualizar no início e contextualizar no fim o porquê que ele é feito dessa forma, porquê que tem textos de 10 anos atrás que estão no fim e do ano passado que estão lá no começo. E aí eu explico o que é o processo da cura, como ele não é linear, né? E trago em formato de poesia, textos e, enfim, reflexões no geral. Bom, se foram escritos há 10 anos, então você começou a escrever na adolescência, né? Sim. E por que você teve esse interesse em começar a escrever poesia? Cara, eu não sei exatamente. A arte é algo que eu não sei exatamente por que me chama, mas sempre esteve lá de alguma forma. Eu não consigo imaginar a Pietra antes da arte. Não existe uma escolha de, agora eu vou começar a escrever. Agora Faz parte de você, né? Desde que eu me lembro por gente, eu sempre escrevi, sempre desenhei, sempre compus, sempre dancei, então é até confuso falar. É uma necessidade, assim, né? Colocar aí em palavras, em versos, né? E quais são os temas que esse livro traz? Fala do processo de cura. E até tá na dedicatória, né? Que eu dedico às pessoas que não estão aqui mais, mas que estão em mim. Então a gente começa dessa perspectiva das relações mesmo. É um processo de cura da minha relação comigo e da relação que a gente tem com as outras pessoas, né? Como que isso se atravessa. E aí eu coloco aqui e vou separando nos capítulos, né? Desde o rasgo, né? Aí eu brinco com a sutura e depois vem a cura, o que acontece depois da cura. Então os capítulos são divididos dessa forma. Bom, imagino que a sua profissão, né, como psicóloga tenha muito a ver aí com esses relatos, né, esses sentimentos que você coloca aí nos seus poemas. Sim, é até curioso você puxar esse assunto, porque eu até fiz uma pós, né, que é de neurociência, mindfulness, psicologia positiva, e acho que se não fosse essa pós eu não teria conseguido terminar esse livro. Foi ela que fez eu escrever a última parte do livro para conseguir finalizar tudo, inclusive, né? Porque é isso, para além do conhecimento empírico, existe, querendo ou não, o conhecimento profissional que eu tive, né? Tudo aquilo que eu estudo acaba agregando para ligar uma coisa na outra. A neurociência é uma área que está em alta aí, né, para o conhecimento da mente humana, e trouxe uma visão mais ampla para você aí? Trouxe alguns esclarecimentos, respostas que você procurava? Eu acho que é exatamente isso. Eu tinha todos os textos, eu já tinha tomado a decisão de colocá-los, mas eu não conseguia saber como finalizar. E aí, depois dessa pós que me transformou, assim, como pessoa mesmo, eu consegui ter o gatilho necessário para entender aquilo que costuraria todo esse processo, sabe?
Bom, além disso, você tem outras influências aí na sua vida. Eu vi na orelha do seu livro, você fala do seu avô, é isso? Sim. Meu avô não era escritor, né, exatamente, mas ele era professor, né? Querendo ou não, passei muito tempo da minha infância na casa dele. E ele sempre me instigava a desenhar, a escrever nas coisas, a sair brincando de professor. Eu acho que isso, querendo ou não, acaba influenciando, né? Mas não só o meu avô, meu pai sempre trabalhou com a parte artística, na parte da produção, e minha mãe é também uma pessoa que trabalha com música, então eu sempre estive nesse lugar. Minha tia é professora de dança, entende? Então eu sempre estive nesse ambiente artístico no geral, e acho que meu avô nessa parte, né, talvez um pouco mais mais presente, de forma mais intensa. Não sei exatamente se é isso, assim, mas querendo ou não, eu tenho muitas memórias de infância onde meu avô esteve ali. Ele fez parte, né, desse processo de... Ele deixava rabiscar a parede da casa dele inteira, ele levava pedaço de giz, né, da escola, sabe aqueles cotoquinhos assim que sobram, né? Ele colhia todos que tinham no final do dia para levar para mim, para minha irmã, pra gente brincar, desenhar. E eu tenho muitas memórias desenhando no quintal dele, brincando com ele. Então, acho que isso influencia. Isso é muito importante, né? Que os adultos deixem as crianças, deixem a arte fluir, né? Dentro de casa, as crianças experimentarem. Claro que tem alguns limites também, né? Mesmo desenhando nas paredes da casa. Mas é importante para a formação, né? Sim. Desde a infância do artista. Sim, acho que não só do artista, né? Do ser humano. A gente é artístico. Sim. A música, desde quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe, a gente falando um pouco de psicologia, a gente já consegue escutar o mundo, né? Se a gente não tem nenhum tipo de deficiência, a gente consegue escutar o mundo, mas consegue sentir o mundo, consegue, enfim. E nós somos musicais, né? Seja no ritmo do coração que bate, seja, enfim. A gente nasce com essa veia artística. Então, por mais que você não queira ser um artista, é difícil dizer que a gente não tem a arte na gente. Todo mundo tem um pouco. Só descobrir aí qual vai ser, né? Por qual caminho percorrer. E você escolheu entre elas a poesia. E você fala sobre poesia da cura. O que significa isso? Olha, esse termo... Na verdade, eu não você que me apresentou ele aqui agora. Mas eu acho que a gente pode pensar do princípio da arte como um todo, que ela pode ser um processo, né, de cura. Embora ela não seja terapia, ela é terapêutica, né? Não é à toa que existe a arte-terapia, a musicoterapia, né? E outras vertentes que utilizam da arte para que a gente possa se expressar. Quando a gente se expressa, a gente se escuta, a gente entende qual que é... Mesmo que a gente coloque no papel algo bagunçado, ainda assim foi terapêutico porque se colocou para fora, né? Então, acho que é essa a função. Por isso que se cura, porque é o processo... A arte está intrínseca à cura das coisas, até os machucados também. E para quem lê o seu livro, né? Você procura propiciar isso também para o leitor? Acredito que meu livro não vai curar ninguém, mas talvez vai fazer com que a pessoa consiga achar seus próprios caminhos para entender. Aqui eu mostro o meu processo de cura. Como que isso funcionou para mim. E óbvio que todo ser humano tem coisas em conjunto que a gente sente, né? Muitas vezes, inclusive, a gente se sente sozinho em conjunto. Então, acho que é uma maneira de se sentir com alguém aqui. Alguém que entende você e alguém que já passou por isso e você se sentir humano, com outro humano, né? Através do livro. Então, acho que é esse o princípio. Tá certo. Vamos ler um trechinho do seu livro, então? O que você selecionou pra gente? Vamos lá. Esse aqui é do último capítulo, que é o meu capítulo favorito, que é a parte da cura já, né? Onde tá falando uma perspectiva um pouco mais esperançosa das coisas. Não que não exista dor, até porque a esperança ela surge exatamente nesse momento de dor, né? Não existiria esperança se não houvesse algo a se preocupar. Mas, enfim, vamos lá. Esse é o poema 69. Parece besteira escrever poesia para histórias vazias, mas essa dedicatória existe para que eu não me torne tão fria. Resisto no amor, celebro mesmo com dor, me faço de palhaça, mas não aceito a ameaça de quem nunca se amou. Apanhe, se assim prefere, mas nas minhas mãos nunca haverá espinhos. Quero acolher, ser acalento e acreditar que não fomos feitos para estarmos sozinhos. Continuo a acreditar que a liberdade é bonita, mas depois de certa idade entendemos que a vida é finita. Que você viva e se lembre de viver, que ame e se permita ser amado, que saiba que o sentido da vida tem a ver com o amor e que não perceba isso apenas quando estiver descuidado.
que possa viver coisas lindas e ser maduro para poder entender que quem fere para não se ferir, no final se fere sem ver. Tenho fé, mesmo que não tenha esperança, e acredito que um dia você vai ver a sua alma como eu enxergo e vai começar a se permitir viver. Você pode se questionar e dizer que já vive, mas viver é diferente de se sentir vivo. E para não morrer em vida, te desejo muita coragem para carregar o amor consigo. Muito lindo, parabéns, Obrigada. Pietra. E é um poema, assim, reconfortante, que acolhe, né, a pessoa. Sim. Além de trazer essa esperança que você falou aí, né? Sim. Eu sou uma pessoa que gosta muito da humanização das coisas, né? Nós somos imperfeitos, vai existir dor. Mas se a gente fingir que ela não existe, se a gente fingir que não tá nunca no lugar do outro, todo mundo sofre, todo mundo também fica feliz, né? É emoção do ser humano, né? Quando a gente se coloca nesse lugar de entender, de se aterrar e falar que nós somos quem somos, a gente acaba acolhendo o outro até sem perceber, sabe? E a gente percebe pelas suas falas que você é uma pessoa extremamente sensível aí, né, que tem muita empatia com as outras pessoas. Eu queria saber, na sua escrita, como os acontecimentos aí do cotidiano, até mundiais, pelos quais a gente está passando, isso interfere na sua escrita? Sempre interfere, né? O ser humano, ele é biopsicossocial. Então, não tem como ignorar o que está acontecendo no mundo, porque faz parte de quem a gente é, faz a gente refletir, né? Em alguns momentos, assim, até algumas... Eu estava ontem escrevendo, inclusive, mas era no formato de música. E aí, não sei se... A gente ficou sem internet um tempo, e aí eu Sim. fiquei refletindo sobre a internet, já escrevi um texto sobre isso, já musiquei, e assim vai, né? Então, tudo influencia, a maneira com que a gente se relaciona com as pessoas, que a gente se relaciona com a gente, as redes sociais influenciam, a produtividade, enfim, o capitalismo, todas as questões sociais influenciam quem a gente é, como a gente se vê no mundo, como a gente se coloca no mundo. Não tem como ignorar isso, né? Então, tudo nos atravessa. Com certeza. E você tem uma rotina de escrita? Você consegue escrever todos os dias? Não, porque eu sou psicóloga também, né? Então, acaba que a escrita, na verdade, ela foi, é o que eu falei, né? Eu não parei pra escrever. Na época que eu queria terminar, que eu até tinha todos os dias, eu parava um pouquinho, mesmo que não saísse algo que eu gostasse tanto, assim, eu me colocava lá pra produzir, né? Porque a gente acha que a criatividade também, às vezes, é só quando vem aquela super ideia na sua cabeça e agora você vai lá e escreve, né? Não, a gente tem que alimentar. Na verdade, a criatividade, ela é um exercício. Então, se a gente deixa pra lá, vai ser mais difícil de produzir realmente. Mas, no momento agora, eu não tô fazendo essa rotina de escrita para um livro exatamente. Tô deixando fluir porque eu tô tentando, fiz a promessa para mim mesma que eu ia explorar minhas outras faces da arte também esse ano. Então agora eu tô nessa segunda etapa aí, onde eu tô tentando até ver a questão da música, assim, que eu gosto muito de... É quase uma poesia, né? Só que a gente coloca melodia, musicalidade. Então eu tô nesse processo agora. Mas é isso, é um meio termo entre a rotina e ter o ócio criativo também. Tá certo, então não existe um projeto neste momento de um novo livro a ser publicado, mas todas as artes aí acabam se complementando, né? Conversando entre si também. Sim. Quando eu terminei esse livro, eu já tive a ideia de outro e comecei. Mas eu falei, vou dar uma pausa, vou refrescar a memória com outras áreas aqui que me contemplam também e depois eu volto. Eu queria explorar até para ajudar na criatividade, né? Quando a gente explora diferentes meios, a gente consegue até produzir melhor naquilo que a gente estava fazendo antes, né? Então, é nesse sentido. Tá certo. E conta um pouquinho como que foi o processo de publicação do livro. Teve um lançamento? Como foi? Teve um lançamento e foi numa época bem doida, na verdade. Eu fui internada 2 vezes esse ano. E aí, fui internada, 3 dias depois eu estava lá no Rio Preto Shopping, lançando o livro como se nada. Foi numa época bem complicada, assim, mas foi muito recompensador, né? Estar lá, ver as pessoas gostando do meu livro, comprando meu livro, né? Então foi bom, assim. Então, aconteceu nesse momento caótico, mas é o que eu falei, é o que eu até brinco com o livro aqui o tempo todo, né? Existe a dor, mas isso não significa que a gente não possa ter momentos felizes em meio a isso, né? Tá certo, uma linda mensagem que você traz aqui pra gente no nosso programa, na sua escrita também, Pietra. E gostaria que você deixasse dicas aí para quem está escrevendo, para quem é artista como você, né, que tem interesse de publicar um livro também.
Bom, existem várias maneiras, né, de publicar um livro. Pode ser de maneira independente, pode ser com uma editora. Eu preferi fazer com uma editora inicialmente, por não conhecer os processos ainda. Uma editora pode sempre te auxiliar, né? Como fazer a capa, como que vai colocar no formato, em que gráfica que você vai, quantos exemplares. Isso é uma mão na roda, né? Às vezes há um investimento maior para ir com uma editora, mas ao mesmo tempo você tem certas facilidades, é bom para você aprender, mesmo que você siga de maneira independente depois. É legal você ter essa facilidade no início de ter uma mentoria quase com alguém que já sabe te guiar, né, um caminho mais seguro. Seria a primeira dica que eu daria. Procure uma editora, né? Eu procurei a Serifa aqui, que é de Rio Preto, que é uma editora que tem um contato direto, né? Existem editoras que são muito grandes e às vezes você não consegue ter uma comunicação muito boa. Então, eu gostei da forma que foi, porque eu consegui tirar minhas dúvidas, consegui uma pessoalidade maior nesse sentido, né? E se a dúvida é como colocar um livro, né, no mundo, primeiro é não se cobrar, porque a gente acha que só quando a gente tiver a visão do todo que a gente vai conseguir produzir. Enquanto a gente pensar nisso, a gente não vai sair do zero, né? Não seja tão crítico com você mesmo, deixa fluir, se permita descartar algumas coisas, se permita, né, juntar outras coisas para criar novas, e o processo não é linear. Às vezes, a maneira que você vai criar uma poesia não vai ser a maneira que vai vir outra. Não se cobre para esses padrões, sabe? Acho que a gente tem essa autocrítica muito grande de entregar algo perfeito e a gente acaba se perdendo nisso e não entregando nada. Então essa é a minha dica final, assim, acho que mais importante de tudo. Muito importante, ótimo, porque eu percebo muitas pessoas que escrevem há muito tempo com essas dúvidas, essa insegurança, aí, mas que tem textos excelentes como os seus aí. Quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre o seu livro, como faz? Olha, pode me seguir nas redes sociais. Atualmente eu tenho mais o Instagram, assim, que eu mexo, e aí é @PietraBorgesR. Lembro que é o R de Rodrigues sem o Rodrigues. E pode me acompanhar por lá. Lá eu posto um pouco sobre as minhas poesias, sobre meus processos criativos, né? E aí né, perpassa por todas as partes, né? Passa desde a parte da música, a parte da escrita, né? Como poema, enfim, eu mostro todas essas questões por lá. Então, se você está tentando descobrir aí como ser criativo, como, né, fazer todo esse processo de colocar no papel alguma coisa, você pode me acompanhar por lá, que você vai acabar vendo o meu próprio processo ali. Eu também sempre estou aberta para conversar. Acho que sempre a gente precisa escutar o outro, a gente sempre compartilhando experiências, a gente sempre ganha alguma coisa, né? E então é isso, estou aberta por lá, para quem quiser perguntar. Legal, muito obrigada pela nossa conversa aqui hoje. Eu que agradeço. Obrigada. Bom, agradeço você também que assistiu ao nosso programa. Lembrando que todos os nossos programas estão disponíveis no canal do YouTube TV Câmara Rio Preto. Até a próxima!